Reinaldo Azevedo, Trump acertou em cheio em Tarcísio e o Juca Pirama e a teoria da polarização. Vamos ler juntos aqui. Texto do grande Reinaldão Azevedo. Tarcísio de Freitas conseguiu ser a principal vítima política das absurdas sanções de Donald Trump ao Brasil. Obrigado, PC. Bom dia, querida. Faltando 190. Vamos lá, gente. Só temos R$10 de superchats. 2 membros. A gente precisa do apoio, das considerações de vocês para fazer bem esse trabalho, queridos e queridas. Vamos lá para a gente poder, todo mundo, ficar por dentro de tudo, para a gente não perder absolutamente nada, queridos e queridas. Cadê vocês? Ô, gente, cadê vocês? Eu vim aqui só para te ver. Cadê vocês, gente? Vamos lá, turma? Vamos ajudar? Vamos estar presentes aí, contribuindo com um pouquinho? O governador de São Paulo virou o primeiro Juca Pirama da política brasileira. No poema de Gonçalves Dias, o guerreiro Tupi pede para ser poupado da morte. A expressão significa aquele que deve morrer pelo inimigo Tibira, porque diz que precisa cuidar do pai velho e cego. Este, no entanto, amaldiçoou o filho por sua suposta covardia. Ele diz: possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado. No texto, as coisas se ajeitam para o jovem indígena que tem a oportunidade de demonstrar não ter pedido clemência por falta de coragem. Com Tarcísio, não sei como será. Convenham, nesses tempos, até o passado anda bastante instável. O futuro, nem se diga, de pré-presidente, era o primeiro da história do Brasil a gozar dessa singular condição. Tornou-se em poucos dias um zumbi da direita, tentou ser moderado para os moderados e radical para os radicais. Resultado, os moderados acham que ele é um radical e os radicais acham que ele é moderado. E nos dois casos apontam para o que entendem ser a sua covardia. É preciso ser meticuloso na inabilidade para chegar em tal condição. As coisas já andavam tanto tensas no arraial da direita, a ala sob influência de Eduardo Bolsonaro, e convenham, isso hoje inclui o próprio pai, vê com olhos o que entende ser excesso de cordialidade na relação do governador com os ministros do Supremo. Este, é verdade, armou o palanque para 29 de junho. Na Paulista, ocorre que o então pré-presidente bateu em Lula e no seu governo, num discurso obviamente eleitoreiro, e deixou o tribunal de lado. Seu chefe político não gostou e a militância apontou para a trairagem. Assim, insista-se, o clima já não era muito bom, mas a direita econômica vê nisso a habilidade, afinal ela está doidinha para viver um bolsonarismo sem Bolsonaro, e Tarcísio se mostra o homem ideal para matar o mito e manter a mitologia. O governador perdeu o senso depois do vomitório que Trump endereçou a Lula, anunciando sanções ao Brasil. A suposta perseguição a Bolsonaro aparece como uma das 3 alegações para taxação estúpida. Se as medidas forem implementadas, São Paulo será o estado mais atingido. O titular do Palácio dos Bandeirantes, de imediato, achou que era uma boa ideia atacar Lula, que nada tem a ver com os processos que colhe Bolsonaro, e poupar o presidente norte-americano. A elite empresarial se espantou, esperem aí. Então esse é o líder que estamos apostando diante de uma óbvia agressão aos interesses econômicos do país, e isso quer dizer também, principalmente, aos nossos interesses. Ele ignora o ataque do agressor e prefere fazer uma crítica política rasteira a quem nem mesmo é responsável pelos processos que colhem Bolsonaro. Esse que aparece frequentemente na mídia como um emplastro que cura até melancolia, para lembrar Machado de Assis, não é capaz de livrar a canga de seu chefe político, nem para defender os brasileiros. Sim, caros, por mais expressão de interesse nacional soe estranho no país com tantas iniquidades, o dito cujo existe, a taxação que o agente laranja quer impor ao país, por exemplo, é ruim para todo mundo, ainda que em graus distintos. Qual seria mesmo o lema? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e Bolsonaro acima de Deus. Mas atenção, até esse ponto, Tarcísio ainda não é o Juca Pirama. Estava queimando o filme com aqueles que o veem como grande resposta a essa bobagem chamada polarização, que passou a ser uma categoria de pensamento, também na imprensa, que explica tudo, menos o que realmente importa. A péssima repercussão da sua fala o desorientou de vez, e aí é possível que algum mau gênio tenha saído da garrafa com a resposta rápida e fulminante, buscando realimentar a notável competência que ele tem de criar fama de que é competente. E a grande ideia surgiu
vá se encontrar com o representante da embaixada norte-americana no Brasil e lance lá no STF uma ideia que, bem, só um gênio poderia ter. Sugira que se desenvolva o passaporte a Bolsonaro para que ele vá aos Estados Unidos negociar diretamente com Trump. Uau! Uau! Obrigado, Lia Sérgia! Faltando 184, gente. Tá faltando muito, turma. Muito, muito mesmo. 1 hora de live já. Vamos lá, gente. Contribuam, estejam presentes. A gente precisa da ajuda de vocês para fazer bem esse trabalho, queridos e queridas. Vamos lá, 260 pessoas aqui nos assistindo, audiência bombando. O governador da fazeção estaria a demonstrar que, enquanto Lula protesta contra a taxação, ele busca resolver como se houvesse alguma instância de negociação entre São Paulo e Washington. Sabe como é? Coisas do marketing. Então, o tribunal atacado por Trump franquearia a Bolsonaro a chance de conversar, saber-se lá o quê, com aquele senhor que usou justamente os processos contra o ex-presidente e outros julgados sobre as redes sociais como justificativa para sanções. Alguém tem alguma ligeira ideia de qual seria a negociação? Esses entes espirituais que dominam o Brasil, as elites e os mercados, ficaram ainda mais espantados. A reação do núcleo duro do bolsonarismo, mas aí veio outra lapada, a do núcleo duro do bolsonarismo, capitaneada por Eduardo. Não há negociação possível, diz essa turma, sem anistia a todos os condenados, a instituição dos processos, a punição dos ministros do Supremo. Sim, talvez eles se contentassem apenas com a cabeça de Alexandre. Esses setores do bolsonarismo, e o próprio Bolsonaro se manifestou ontem nesse sentido, viram no encontro do governador com o representante da embaixada uma tentativa de amenizar as sanções ao Brasil, sem resolver a questão que consideram central. E aí, de fato, Tarcísio ficou como personagem de Gonçalves Dias, sem arrimo, sem pátria, vagando. Nesse ponto passou a ser rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, consolidou-se a imagem do moderado para os moderados, do radical para os radicais, como num jogo de esperteza que busca trapacear os dois lados. Marcos Rodas, bom dia. Chegando agora, o que eu perdi? Teve alguns vídeos aí bizarros do Congresso, trouxemos também o meu editorial falando hoje do Lula e do Centrão, dessa vez contra o tarifaço, e do Bolsonaro, o brinquedinho do Trump, segundo o Reinaldo Azevedo. Estamos terminando de ler a coluna do Reinaldo. Consolidou-se a imagem do moderado para os moderados, radicais para os radicais, como num jogo de esperteza que busca trapacear os dois lados. É o fim da pré-candidatura Tarcísio? Reitero, no Brasil e no mundo, nos últimos tempos, o passado já anda muito incerto. Quem diz que sabe o que vai acontecer está mal informado. A política pode comportar arranjos e soluções aparentemente despropositadas e quase sempre há uma causa que as explica. Tarcísio é inequivocadamente o nome do dinheiro graúdo. Seus pensadores acreditam que ele pode trazer o bolsonarismo para a moderação, baixando substancialmente seu teor ideológico, acenando para setores que são refratários ao capitão. Seria uma conciliação pelo caminho de um reacionarismo mais educado. Pois é, faltou combinar com os russos. Nota, não há registro de que Garrincha tenha dito isso ao técnico Feola quando deu instruções sobre como furar a defesa adversária. Já escrevi nesta coluna e relembro: o governo e o comando da oposição são lugares de poder. Não parece que os bolsonaros estejam dispostos a passar o bastão da direita e da extrema-direita a Tarcísio de Freitas. A natureza do jogo nos diz que, se isso acontecesse, seria ele a direita destruindo o bolsonarismo sem Bolsonaro. Mas então você deve achar que isso é bom, não é, Reinaldo? Já que vive criticando os caras? Não seria. Em qualquer vertente, defendo que esta corrente, ou como queiram chamar, seja combatida e vencida. Não vejo menos pior nesse caso. Estou a dizer como as coisas se dão naquelas paragens. A ala autêntica do bolsonarismo sabe que Tarcísio hoje quer usá-la como instrumento de negociação com os moderados, como a dizer, eu controlo essa turma, e parece disposta a dizer que não aceita esse comando, se vai resistir à pressão do tal dinheiro graúdo. Bem, aí eu também não sei. Concluo, de toda sorte, a reputação de Tarcísio como prestidigitador da política sofreu um severo abalo. Em certa medida, ele acabou se tornando a principal vítima da maluquice de Trump, mas é claro que ele não desistiu de disputar a presidência. Bastaria, como escrevi aqui, que assinasse uma carta pública, não disputa e pronto. Já há bolsonaristas fazendo essa cobrança nas redes.
Acho que ele ainda não desistiu de oferecer na bandeja do bolsonarismo radical para os moderados e os moderados para o bolsonarismo radical. Esse é o sonho do extremismo de centro, que sempre se desmoralizou. São os valentes que veem a polarização até entre a direita e a esquerda, entre o polegar e os demais dedos. Não é um pensamento político, trata-se apenas de uma marquetagem eleitoreira. A teoria da polarização é outra grande vítima das taxas de Donald Trump, meus caros e minhas caras. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.